Hoje e amanhã, o Band Cidade Segunda Edição vai receber os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais em Curitiba. Cada entrevista vai ter 10 minutos e, por sorteio, a primeira entrevistada vai ser a candidata do PMB, Cristina Grêmio, jornalista que trabalhou também na televisão por um bom tempo e se dedica hoje principalmente a esse trabalho político e também a presença através das redes sociais. Cristina Grêmio, foi provavelmente uma surpresa para você, porque eu não me lembro outra eleição que tenha acontecido alguma coisa nem de perto parecida. Como é que você recebe isso? Qual é a razão? O que levou a isso de ter essa subida imediata antes do primeiro turno? Primeiro, boa noite. Muito Boa noite. Obrigada à TV Bandeirantes pelo espaço. Para mim, quando eu fui convidada em 2023 para ser candidata, eu não fui convidada por partidos, eu não fui convidada por grupos políticos, eu fui convidada por vários representantes de setores da sociedade que queriam ter alguém alinhado em valores na disputa pela Prefeitura de Curitiba. E já viam naquele momento, em 2023, que os candidatos que se pré-anunciavam não tinham esse alinhamento por valores com a maior parte dos curitibanos, que são conservadores, liberais na economia, mas de direita no espectro político. Então eu sabia que existia esse desejo. Ao longo de muitos meses eu conversei com muita gente, participei de muitas reuniões e eu insistia, gente, eu sou necessária também, sem nenhuma falsa modéstia, no jornalismo. Eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho no digital, que é onde eu venho trabalhando nos últimos anos. Tenho toda a minha história como repórter de televisão, uma ligação forte com a cidade. Sou curitibana, amo essa cidade, mas não faz sentido eu ir para a vida pública sem ter esse desejo. Naquele momento eu não tinha esse desejo. E foi me despertando o desejo porque eu percebi que o que as pessoas pediam para eu representar era a minha vontade também. Era uma nova forma de fazer política, era alguém que estivesse fora dessa estrutura viciada de sempre os mesmos sobrenomes, sempre os mesmos grupos, aqueles mesmos partidos, aquelas mesmas coligações, que resultava num aparelhamento da máquina pública. E aí faz o município ficar engessado, faz o Estado do Paraná, o governo federal ficar engessado quando há muitas promessas de ocupar os cargos públicos com pessoas que ajudaram no processo eleitoral, que é o que a gente vê acontecer desde sempre no Brasil, né? Então eu falei, se eu posso representar essa nova forma de fazer campanha, de fazer política, e estão vendo em mim também esse nome que está ligado aos interesses do curitibano nesse momento, então eu vou. Tive o apoio da família, estudei bastante meu momento profissional, meus filhos já encaminhados na vida, crescidos, e eu falei, acho que pode ser. Então eu vim trabalhando isso, depois teve toda essa de buscar o partido, né? Eu tive que me posicionar ali perante alguns partidos, o que eu desejava, porque alguns também queriam criar um nome para 2026, não era meu interesse. Enfim, eu vinha acompanhando esse sentimento da população há muito tempo. Já vinha no jornalismo desde 2018, um sentimento por mudança, por dar o recado à velha política. Depois teve todo o turbilhão das eleições de 2022. Fui uma das jornalistas censuradas naquele processo, então vivi a censura e um processo eleitoral altamente conturbado de dentro. E depois o 8 de janeiro, tudo que aconteceu ali, entrevistei muitos daqueles presos, as famílias dos presos, os advogados, entendi que o processo foi todo muito construído, uma narrativa para desumanizar uma parcela da população que é maioria. Pelo menos aqui em Curitiba os conservadores são maioria. Então eu entendi, eu sabia que ia acontecer se eu conseguisse me apresentar como candidata. Essa foi a dificuldade, por isso tanta surpresa em cima da minha ascensão, que dizem que foi meteórica nas últimas 2 semanas, 3 semanas. Mas eu sabia que se eu furasse a bolha do desconhecimento, eu atingiria o público que queria uma mudança na política. E eu consegui furar essa bolha em alguns momentos da pré-campanha, e especificamente no primeiro turno. E chegou ali na reta final, as pessoas, de um modo geral, sabiam que tinha uma candidata que representava esse sentimento de mudança e vieram comigo. Mas agora tem o segundo turno, praticamente 1 semana e meia, e aí tem que repetir esse fenômeno novamente. Qual é a sua visão sobre isso? O segundo turno a gente sempre ouve que é outra campanha, e tem sido de fato, porque agora eu tenho espaço de rádio, agora eu tenho espaço de TV. Né? O eleitor, de um modo geral, não entende e não sabia por que eu não tinha no primeiro turno, mas são regras eleitorais. Por isso que quando o eleitor me coloca como a candidata antissistema, né, é o povo contra o sistema, porque é assim que está sendo colocada a eleição em Curitiba esse ano, ele percebe, asfixiaram a Cristina.
A Cristina estava aí para nos representar, para representar esse desejo de mudança fora da velha política, e ela não teve espaço. Eu não tive espaço porque a lei eleitoral é construída assim. Como eu estou num partido pequeno, o Partido da Mulher Brasileira, que não tem representação em Brasília, eu não tinha acesso nem a fundo eleitoral, que é dinheiro do pagador de impostos usado na campanha. Então a minha campanha foi toda feita sem nenhum centavo de dinheiro público e não tinha um segundo sequer de rádio e TV. Agora eu tenho. Então agora eu estou trazendo as propostas que antes eu apresentava em lives diárias, num trabalho exaustivo nas redes sociais, mas não estava atingindo o eleitor. Está lá no meu YouTube toda a playlist, plano de governo do primeiro turno, que está lá exposta para quem quiser conhecer o que a gente pretende fazer na saúde, na educação, na segurança pública, em relação à população enorme de rua que está aí também de alguma forma desassistida, incomoda o curitibano, abre margem para pequenas cracolândias se formando, uma questão de criminalidade muito forte e a questão da mobilidade urbana. Essas são as 5 prioridades para o eleitor e eu tenho tudo isso colocado no meu plano de governo e estava sendo dito no primeiro turno, mas não chegava ao eleitor. Agora chega, porque agora eu estou no rádio, agora eu estou na TV, agora eu estou nas entrevistas, agora eu estou nas sabatinas, nos debates, a Band também já realizou o primeiro debate no início da semana, tem outros por vir. Então agora o eleitor está sendo colocado diante dos candidatos que estão no páreo e ele vai escolher qual é o projeto que ele prefere para a cidade. 2 temas, um que causou polêmica e agora dá para deixar mais claro com mais tempo. O que é exatamente a mudança que se faria no transporte coletivo de Curitiba? Esse foi um dos possíveis estudos que a gente traz para a cidade fazer. O meu plano de governo, é preciso ficar claro, ele foi traçado junto com a população. Assim como eu aceitei ser uma candidata orgânica, um retrato do desejo do curitibano. Isso em fevereiro, março, trazer a prefeitura. Em geral, e também especialistas nas várias áreas temáticas que eram fontes minhas no jornalismo. Então, com muita alegria, eu trabalhei durante 6 meses profundamente estudando o que incomoda, afinal, o curitibano. É morador de rua? É o tempo de espera na fila do posto de saúde ou o tempo de espera por uma consulta especializada? São as 10 mil crianças sem creche? São as mães que não trabalham porque o filho não tem vaga em CMEI? O que de fato incomoda? É o preço da passagem, que é muito caro? Essa era uma ferida. A gente está estudando o novo modal, nós temos a proposta do VLT, a gente estuda o monotrilho, a gente quer dar esse salto, a gente vai fazer processo seletivo para a escolha de cargos de alto escalão, de secretários, coordenadores, diretores, URBS e PUC, Fundação Cultural, todos esses órgãos. A gente não vai acabar com nada que está funcionando, não vai sair demitindo todo mundo, nem mesmo os comissionados, mas vai dar a chance para eles ascenderem na carreira e se dedicarem tecnicamente ao município, porque a gente não tem promessa de cargo para ninguém de nenhum partido, é uma chapa pura minha, é só o PMB, eu e o vice somos do PMB. Mas no transporte coletivo, todo mundo sabe que vai ter a licitação em outubro do ano que vem para ver quais são as empresas de ônibus que vão continuar atendendo o município ou vão passar a atender o município a partir de outubro do ano que vem. Mas o preço da passagem já é o mais alto do país e a gente quer resolver o problema agora. E uma das ideias que vieram através de especialistas estudando o que se faz pelo mundo inteiro é o preço da passagem por quilômetro rodado. Vários lugares do mundo você compra a passagem no terminal dizendo qual é o teu destino, é igual um Uber. Quando você entra ali e coloca o teu destino é um preço, se for mais perto é outro, se for mais longe é maior. E nisso surgiu a calúnia difamatória, inclusive sendo colocada de forma absurda e abusiva nos terminais de ônibus, através da mídia dos terminais de ônibus, via veículo de comunicação que compra a mentira do candidato da oposição, o candidato do sistema, de que isso significa aumento de passagem. Em nenhum momento o meu plano de governo fala em aumentar passagem. A nossa proposta é reduzir passagem, o valor da passagem, enquanto não faz a licitação para a gente tentar um preço menor. A passagem mais alta do país não vai subir mais. A passagem é R$ 6,00 em Curitiba. O que a gente quer é dar a chance para aquele usuário de ônibus que vai de um bairro para o outro pagar um pouco menos do que ele já paga porque ele está se deslocando por um percurso menor. Temos 1 minuto então para a sua conclusão.
eu peço que você não acredite nas mentiras que estão espalhadas pela internet. É uma campanha muito suja, muito desonesta. Agora, no segundo turno, eu estou com o mesmo tempo de rádio e televisão, colocando minhas propostas de forma muito clara, muito transparente, muito tranquila para a população. As minhas redes sociais estão recheadas de propostas desde o primeiro turno. Eu peço que você me siga lá. Eu sou @CristinaGrêmio. Procura por Cristina Gra, G-R-A, que você me encontra em qualquer rede social. Me siga para saber a verdade. No meu site, cristinagremio.com.br, tem o plano de governo. Cada vez que te falarem a passagem vai aumentar, o que é mentira, ela vai reduzir, vá lá no site e veja qual é a verdade. Cada vez que disserem que eu falei alguma coisa, mas a fala está pela metade, vá lá e assista o que eu estou dizendo nas minhas redes sociais, porque é muito desleal ter a máquina da Prefeitura e do Estado trabalhando para um candidato e eu num partido pequeno sozinha. Não estou sozinha, tenho o povo e tenho Deus comigo. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo espaço. Cristina Grêmio, jornalista, conversando hoje aqui com os telespectadores da TV Band nesse espaço, que amanhã tem também o outro candidato dessa disputa.